Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. No mundo das empresas é muito comum indicar aqueles 3 elementos: missão, visão e valores. Onde a gente entra, pode ser uma universidade, pode ser um comércio, a gente sempre vê isso que acaba sendo quase que uma carteira de identidade de uma organização. A missão. Quer dizer, qual que é a razão de ser daquela empresa? Educar, formar alunos, se é uma montadora, construir automóveis, um restaurante, servir refeições, é a razão de ser da empresa. A visão é a imagem projetada no futuro. Se a empresa fosse uma pessoa, seria o sonho. Qual que é o sonho da empresa? O sonho da empresa é ser referência nacional, é oferecer o melhor produto. E o terceiro elemento são os valores, que às vezes se indicam vários. São como que os princípios que guiam a vida da organização, a valorização, o respeito pelas pessoas, a responsabilidade social, o respeito do meio ambiente. E por que eu falei tudo isso? Porque vocês frequentam o Opus Dei e é natural que perguntem qual que é a missão do Opus Dei. Então, para eu não inventar, eu fui no site da obra e lá diz de uma maneira muito simples aquilo que vocês conhecem, talvez que vocês que já frequentam há algum tempo explicariam com outras palavras, que diz assim: sua missão, ou seja, a missão do Opus Dei, consiste em difundir a mensagem de que o trabalho e as circunstâncias do dia a dia são ocasião de encontro com Deus, de serviço aos outros e de melhora da sociedade. Ou seja, o Opus Dei tem a missão de difundir uma mensagem. E é uma mensagem que está dizendo as circunstâncias, quer dizer, isso do dia a dia, de cada uma de vocês, onde estuda, aquilo que gosta, o que treina, as amizades, são ocasião de encontro com Deus, de serviço aos outros e quase que consequentemente de melhora da sociedade. O Opus Dei, continua o site, colabora com as igrejas locais. O que significa colabora com as igrejas locais? Lá onde está o Opus Dei, aqui em Fortaleza, colabora com a igreja em Fortaleza, no Rio, no Recife. Colabora com as igrejas locais, oferecendo meios de formação cristã, palestras, retiros, atenção sacerdotal, dirigido a pessoas que desejam renovar sua vida espiritual e seu apostolado. Então, o Opus Dei exige para difundir essa mensagem muito específica. Às vezes São José Maria dizia de uma maneira um pouco mais poética, digamos assim, que todos os caminhos da Terra podem ser divinos. O trabalho, o estudo, a vida de família, as relações de amizade, um amor humano, a cultura. E a santidade é exatamente algo muito concreto. A santidade não é uma bela palavra, que não se sabe exatamente o que é. Não, é composta de circunstâncias. As circunstâncias de cada um de nós. A palavra circunstância vem do latim circunstare, estar ao redor de, circum. Então, quer dizer, as nossas circunstâncias, as tuas, as minhas, elas podem ser caminho divino, pode ser caminho para a gente se aproximar de Deus. É interessante, a gente já viu isso tantas vezes, que Cristo ele trouxe uma mensagem sublime, mas encarnada. O Verbo se fez carne. Quer dizer, Jesus Cristo,
ele falava de uma maneira muito diferente de todos os que tinham vindo antes. Tanto que quando ele começou a pregar, diziam, ninguém falou como esse homem. Por quê? Porque Jesus Cristo falava das coisas das pessoas. E quando ele falava nas cidades que eram próximas lá do Mar da Galileia, ele falava de rede, de pesca, que era o dia a dia das pessoas. E se ele falava mais para o interior, falava de semeadura, falava de pastor, falava de ovelha. E ele tocava situações, pensa por exemplo nas parábolas, situações que eram situações do dia a dia. A mulher que perde uma moeda, sei lá, que está fazendo uma economia lá e de repente perde uma moeda de grande valor. Então, como ela lavar, até encontrar, o filho que vai embora, o filho pródigo. Então, a mensagem de Cristo é uma mensagem sublime, mas real. A mensagem do Opus Dei, ela vai exatamente nisso. Essa mensagem realista, porque faz parte do Evangelho. Uma vez o São José Maria dizia que a mensagem do Opus Dei é velha como o Evangelho. O Evangelho tem 2000 anos. E ao mesmo tempo nova como o Evangelho. Até porque a palavra Evangelho significa boa nova. Então essa mensagem. E se a gente fosse pensar assim, se a gente fosse pegar uma frase para, de certa maneira, definir isso que o Opus Dei vai difundindo, a gente poderia pegar aquela frase que é como que uma espécie de síntese do Sermão da Montanha, em que Cristo diz assim, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Ou seja, todos, sem exceção, estão chamados à perfeição. A perfeição espiritual, estão chamados à santidade. Ou seja, a santidade, ela não é para algumas pessoas especiais, é para todos nós. Nas nossas circunstâncias, nós podemos encontrar o caminho para a santidade. Isso parece tão óbvio, na verdade. Afinal de contas, Jesus Cristo, no Sermão da Montanha, ele não estava falando só para os discípulos, só para os apóstolos, não estava falando só para os fariseus. Ele falava para os publicanos que estavam lá infiltrados também, um pouco de vergonha, os cobradores de impostos, os pecadores, a gente velha, a gente nova. Para todos, ele dizia, sede perfeitos. É um caminho que é aberto para todos. Todos nós, nas nossas circunstâncias, na profissão, no trabalho, nós podemos encontrar esse caminho. Por isso, a gente pode dizer que o fundador do Opus Dei, São José Maria, ele não foi alguém que elaborou uma tese, ele tinha uma tese maravilhosa. Não, um homem que ele fez um caminho, abriu um caminho, ou melhor, reabriu um caminho que vinha lá do Evangelho, porque se parece óbvio que todos os caminhos podem ser para a santidade, não era bem assim. Não era bem assim. Quando, em 1928, o Opus Dei foi fundado, dizer, por exemplo, que pode ser tão santa uma dona de casa, uma engenheira, uma advogada e uma religiosa que está no mosteiro, fala, bom, peraí, claro que a religiosa pode muito mais, ela está num caminho de santidade, as outras estão procurando ser boas pessoas. Não, é uma santidade. São José Maria dizia assim, algo de santo, de divino, escondido nas situações mais comuns, algo que a cada um de nós compete descobrir. Olha que interessante isso. Quer dizer, algo de santo, de divino, escondido, por exemplo, nas aulas que você assiste, no treino que você faz, num plano que você faz com as tuas amigas, no dia a dia da tua família. Quer dizer, algo de santo. E a missão do Opus Dei é mostrar esse algo santo para cada um de nós. Mas, cuidado, a cada um de nós compete descobrir. Então, por exemplo, na formação, nós, de alguma maneira, nós vamos ouvindo muitas coisas, mas cada um de nós precisa fazer essa síntese, precisa, de alguma maneira, descobrir na minha vida, nas minhas circunstâncias, o que é o caminho de santidade. E eu acho que, depois de tudo isso que eu falei, você entende porque o tema da meditação hoje vai ser o plano de vida. O plano de vida é uma forma de, pessoalmente, nós conseguimos adaptar
essa mensagem. Porque, veja, a mensagem chega para nós, mas precisa se fazer nossa. E eu gosto muito de um livro, de um autor bastante conhecido, morreu faz pouco tempo, Padre Francisco Fausto. Não sei quantas de vocês, os livros acho que conhecem, talvez conhecem também da internet. Não sei se alguma de vocês conheceu pessoalmente. Mas ele tem um livro que eu acho que é especialmente importante para isso que a gente vai tratar, do plano de vida, que é um livro que se chama Para Estar com Deus. E esse livro, como todo livro, começa pela capa, né? Quando a gente pega um livro, a primeira coisa que a gente faz é dar uma olhada na capa, olhar a contracapa, aquilo que... E esse livro, ele foi... Eu não sei se o Padre Francisco diretamente esteve envolvido, não podia ter perguntado isso para ele, nunca perguntei, mas se ele esteve diretamente envolvido na escolha da capa. Quem conhece, evidentemente, já sabe, mas se você não conhece, eu estou falando um livro que se intitula Para Estar com Deus, talvez você imagine que a capa seja uma capela, por que não? Um lugar de oração, uma catedral, mas a capa é a calçada de Copacabana, concretamente aquela calçada que é a calçada mais famosa do Brasil, na verdade, aquelas ondas, aquelas pedras, mosaico, pedras brancas e pretas, que acho que todos nós, tenhamos ou não tenhamos ido ao Rio de Janeiro, nós conhecemos. É a calçada mais famosa do Brasil. E eu achei muito interessante que tenha escolhido isso. Por quê? Porque o plano de vida vai ajudar, nas calçadas da vida, digamos assim, a gente encontrar o nosso caminho para o céu. E repara, não se trata de facilitar a santidade, mas de tornar real. Uma pessoa pode assistir a missa todos os dias, e vários de vocês assistem a missa diária, pode fazer um tempo de oração diante do sacrário, mas a maior parte do tempo você vai estar na sala de aula, por exemplo, agora que você é estudante, mais tarde no laboratório, na família, muitas pessoas no campo, numa fábrica, e também de passagem, nas calçadas da vida. Quem mora no Rio, não sei, na calçada lá de Copacabana. Então, o livro do Padre Francisco, ele foi escrito dentro dessa perspectiva. Então, vários de vocês também já leram esse livro. Então, ele vai explicar o que é um plano de vida, quais são possíveis elementos para a gente colocar nesse plano de vida, mas inserir a nossa vida. Quer dizer, como fazer oração tendo uma série de compromissos que nos ocupam e que nos preocupam. Claro, como encontrar o tempo e o lugar, como vencer as distrações. Caramba, mas isso é um problema para todos vocês e para mim, não é verdade? Se a gente está com um prazo, se a gente tem uma prova, ou se a gente está preocupado com qualquer outra coisa. Quer dizer, o que significa, por exemplo, ter espírito de penitência no dia a dia? Como a gente pode conhecer melhor o Evangelho? Quer dizer, que livros são mais oportunos para a gente conseguir ter uma visão de conjunto? Quer dizer, como fazer um exame de consciência? Qual o segredo para lembrar de Deus ao longo do dia? Para a gente não lembrar só, talvez, de manhã quando acorda e de noite quando vai dormir. Como entender cada vez mais a missa? Como participar da missa? Como se confessar? Como fazer uma direção espiritual? Será que vale a pena ter uma direção espiritual? E tudo isso é interessante o seguinte, que o livro foi escrito para quem vive no meio do mundo. Mas não é uma versão light da santidade, é uma versão específica. E esse é o ponto. É uma versão para uma pessoa que vive essas circunstâncias. Claro, o Padre Francisco, quando escreveu tudo isso, ele usou toda a experiência. Agora, eu posso dizer, porque ele já morou toda a santidade dele, porque é um homem muito santo, eu tive a sorte de conhecê-lo, que teve uma experiência sacerdotal imensa e conviveu com São José Maria, e que tirava muitas ideias, e era muito prático. Quer dizer, ele, quando explicava as coisas, explicava de uma maneira muito prática, tanto quando pregava, como também quando conversava com a gente. Eu me lembro quando eu cheguei de Roma, eu era recém-ordenado, e então procurava falar com ele, ele explicava as coisas,
todo o começo do sacerdócio, como fazer as coisas, como organizar o tempo. Então, o livro foi escrito para quem vive no meio do mundo, para você, para mim também. E como a gente pode encontrar a nossa santidade numa leitura espiritual, num tempo de meditação. Mas vou voltar um pouquinho no começo. Eu dizia que os 3 elementos são missão, visão e valores. Como que a identidade de qualquer organização. E eu fui falando que a missão do Opus Dei é difundir a chamada universal à santidade. E, de certa maneira, cada um de nós deve perguntar pela sua missão. Isso é interessante. Pela visão. Qual é a minha missão? Para que eu estou aqui? Será que eu estou aqui simplesmente para ir passando? Quando a gente começa a escola, se você perguntar para uma criança que está no primeiro ano, o que você vai fazer no ano que vem? O segundo e o terceiro. Agora, vai chegando um tempo que a gente vai, onde que eu quero chegar? Qual a minha visão? Como que eu pretendo chegar? E com que valores? Repare, isso é um assunto muito humano e muito divino. Nas tuas conversas com as tuas amigas, com as pessoas que você quer bem, junto com tantas coisas divertidas do dia a dia, saem também essas, o que eu penso, como eu penso a vida. Então, o plano é um plano de vida. Não basta deixar a vida correr. Todos nós percebemos que não basta deixar a vida correr. Eu gosto muito de uma ideia de um autor do século passado, chamava Ortega y Gasset. É um nome duplo, Ortega y Gasset. E num livro, que é talvez o mais famoso dele, ele dizia assim: a divisão mais radical que deve ser feita na humanidade é dividida em 2 classes de criaturas. Ele está dizendo, as pessoas são de 2 tipos. As que exigem muito de si mesmas e se acumulam de dificuldades e de deveres. E as que não exigem de si nada de especial, para as quais viver é ser a cada instante o que já são, sem esforço para o aperfeiçoamento de si próprias. Boias que vão à deriva. Tem gente que tem uma visão, tem uma missão e quer atingir alguma coisa com seus valores, e tem gente que simplesmente vai, com todo o respeito da filosofia desse grande músico, deixa a vida me levar, a vida leva eu. A vida vai levando. Onde você vai estar? Onde a vida me levar. Mas a gente percebe que não é o caminho da santidade. Há uns dias foi canonizado um santo da idade de vocês, até mais novo que várias de vocês, o Carlo Acutis, São Carlo Acutis. E ele dizia, apesar de ser muito novo, ele dizia que havia uma diferença entre viver e ir vivendo. Em italiano, vivere e vivacchiare. Então, deixar a vida levar, ir levando. Então, o plano de vida, ele está para a gente não deixar simplesmente a vida ir nos levando. Onde eu quero chegar? Para estar com Deus, não só no final da nossa vida, não só no céu, mas também enquanto a gente vai para o céu, é muito importante ter um plano de vida, que é algo muito humano e muito divino. E que tem muitos elementos, hein? Tem um horário de levantar. São José Maria dizia, se a gente não se levanta a uma hora fixa, a gente nunca vai cumprir um plano de vida. E tem um tempo dedicado às aulas. Acho que mais ou menos, enquanto eu estou falando tudo isso, pelo menos algumas de vocês, acho que quem é da área mais de exata, já está vendo uma planilha Excel, na verdade. Eu confesso, eu antes de ser padre, fiz engenharia, eu sempre gosto das planilhas Excel. Assim, planilha Excel. Claro, algumas de vocês são muito mais PowerPoint, então vocês vão fazer talvez um plano de vida diferente, mas o plano vai colocar os tempos e as práticas. E não se trata de ser escravo de um horário, mas de conseguir ter uma vida centrada. Então, se a gente não tem um plano de vida, a gente muitas vezes se deixa levar pelo provisório ou até por uma questão que é a urgência.
Tem uma passagem do Evangelho, que é muitas vezes comentada, e com vários ângulos assim, mas é aquela ocasião em que Jesus ia a caminho e entrou numa aldeia e foi na casa de 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro. E Marta era provavelmente a mais velha, porque diz que Marta o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava preocupada com muito serviço. E aproximando-se disse: Senhor, não te importa que minha irmã me tenha deixado a servir sozinha? Dize-lhe, pois, que me ajude. Uma coisa que eu sempre achei encantadora. Você vê que ela tinha muita... Eles eram amigos. Fala, Senhora, fala para ela me ajudar aí. Tenha santa paciência, não faz nada. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, estás ansiosa e perturbada com muitas coisas. Entretanto, poucas são necessárias, ou mesmo uma só. E Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Quer dizer, claro que essa passagem é muito rica, a gente pode olhar por outros ângulos, mas não é fácil, olhando para a nossa vida, perceber que a Marta ela se preocupava com urgente. E Cristo queria mostrar que nós devemos nos ocupar com o urgente sem esquecer o importante. Claro que a gente tem que se preocupar com o urgente. O almoço, as panelas que estavam no fogo, tudo isso era urgente. E Marta não podia deixar queimar. Mas com que facilidade a gente esquece o mais importante? A atitude que Cristo propõe é cuidar das panelas sem deixar de ouvi-lo. A atitude que Jesus propõe é uma espécie de síntese entre Marta e Maria. Então, isso tem aplicação imediata na nossa vida. Quem não tem plano se perde nas urgências. O que a gente vai fazer? Bom, preciso fazer um monte de coisa, eu tenho prova e depois eu tenho trabalho e quando fica mais adiantado o curso eu tenho o trabalho de conclusão, o TCC. Tá bom, tudo isso é urgente e tem que fazer. Mas será que a gente não está esquecendo do importante? É importante. Às vezes, o próprio estudo pode ficar prejudicado pelas urgências. Eu tinha um conhecido lá, quando eu morei em Brasília, que estudava no UNB, era um bom aluno, e ele tinha como lema o seguinte: não deixe que a UNB atrapalhe o seu estudo. Ele, claro, estudava no UNB, então, porque as provas, tá bom, eu tenho que estudar. Quem não tem um plano é capaz de encarar a universidade como se fosse um colégio. Quem está no colégio não tem problema, então, e tem que ter uma visão ampla do momento que está vivendo, mas a gente precisa aprender as coisas, não é só passar nas provas, não é só ir se formando. E tem outras tarefas também que não são urgentes, mas são importantes. Bom, é muito importante estudar e aprender as coisas, mas é muito importante, por exemplo, a nossa vida espiritual. E o interessante, o diferencial, digamos assim, da mensagem que o Opus Dei difunde, é que a gente pode fazer as duas coisas com muita unidade de vida. Não é que a gente precisa fazer assim: agora eu estudo, agora eu cuido da minha vida espiritual. Não é assim. Várias de vocês que nadam sabem que a gente respira, a gente bate as pernas e usa os braços, fala, agora eu respiro. Bom, tem que respirar e fazer os outros movimentos. É uma unidade. A gente consegue, com unidade de vida, com um plano de vida, chegar a tudo, coordenar as tarefas. E é maravilhoso, por exemplo, que você encontra no teu dia o tempo de estudar, encontra o tempo para fazer uma leitura espiritual, encontra... Então, isso tem uma característica encantadora, que é da paz, da tranquilidade. Quer dizer, a gente vai crescendo nesse estar com Deus. Então, a gente vai, por exemplo, ganhando o hábito de fazer uma leitura espiritual. Eu me lembro, muitos anos atrás, perdi o contato, mas esse rapaz hoje em dia tem muita idade, já deve ser um pai de família. E eu perguntei um dia para ele assim: quanto tempo você acha que São José Maria Escrivá fazia de leitura espiritual? Ele falou, 2 horas. Eu falei, 10 minutos. Esses mesmos 10 minutos que eu estou te sugerindo fazer. 10 minutos. Veja,
não vou me colocar como São José Maria Escrivá, eu pergunto para vocês, sabe quanto tempo eu faço leitura espiritual? 10 minutos, do meu livro. E é interessante, que é uma das coisas mais impressionantes. Se a gente vai lendo 10 minutos por dia, a gente toma um susto. Se você começar, a partir de agora, desse mês, fim de setembro, você começar, pega um livro, começa por um fininho, porque a gente sempre tem que começar por um fininho. Pega um livro fininho, que mais ou menos te encante, e começa a ler 10 minutos por dia, todo dia. Então é que até o fim do ano você vai ter uns livrinhos assim. E depois, quando tiver completado o ano, quando já tiver girado todos esses 12 meses, lá em setembro do ano que vem, você já leu bastante. E quando for passar do tempo, você vai ler uma biblioteca, a base de 10 minutos por dia. A mesma coisa de ler o Evangelho. Lê 5 minutos por dia. Em 3 meses você lê os 4 Evangelhos. Caramba! O exame de consciência faz 3 minutos por dia. Não precisa fazer 10 minutos por dia. 3 minutos, quando termina o dia. Aprender a fazer um tempo de meditação. Quer dizer, tudo isso vai dando uma grande paz. E a gente se surpreende que o tempo se multiplica. Você vai ter mais tempo para aproveitar, mais tempo livre, vai cultivar mais as amizades, melhorar a própria formação. De repente você vai descobrir que pode ler, pode estudar, que pode estar com as pessoas, que pode rezar, que pode treinar. É interessante isso. Então, a sugestão que eu dou é rabisque um plano. Eu falei rabiscar porque eu não quero obrigar ninguém a fazer na planilha Excel. Quem gosta de planilha faz. Eu gosto de fazer na planilha, porque a planilha a gente vai colocando, não é fácil, a gente coloca lá as horas, os dias, mais ou menos. E também, uma outra coisa que eu digo, talvez algumas de vocês, eu já tentei e não deu certo. Repara, o plano de vida, ele é muito flexível. Algumas vezes São José Maria dizia que era mais ou menos como a luva de borracha, que ela se adapta perfeitamente na mão do cirurgião. Algumas de vocês são da área de saúde e sabem que é exatamente assim. Então, o plano de vida, se você coloca lá as suas atividades, é claro que ele está a seu serviço, não é você que está a serviço dele. Pode ser que alguma vez, algum dia, ou muitos dias, as coisas não saiam como você tinha previsto. Mas isso não é uma derrota. É até uma vitória no sentido que, pelo menos você sabe o que tem que fazer. Não sei. Digo para vocês com toda a sinceridade que hoje o dia teve alguns percalços. E não saiu como eu gostaria que tivesse saído. Mas eu sei exatamente o que ficou. Algumas coisas eu vou conseguir fazer ainda hoje, outras não vou conseguir, mas eu sei o que ficou. E isso ajuda muito. Então, o plano de vida não é que vai sair certinho, assim, não, estou fazendo tal coisa. Tal. Não é. Tem um percalço, tem o trânsito, tem alguma coisa que a gente esperava fazer em 1 hora e vai mais do que esse tempo. Agora, rabisque um plano e põe ele para rodar. Porque é claro que o plano vai ficando cada vez melhor adaptado quanto mais ele roda. Não é assim que acontece com o sapato? O sapato no começo está duro, né? Mas quando ele vai ficando mais, ele vai rodando mais no nosso pé, a gente anda mais com ele, ele vai ficando mais adaptado. Então, faz o plano rodar. Eu me lembro perfeitamente a primeira vez que me falaram do plano de vida, e me lembro também que eu tinha um amigo lá no centro que eu frequentava, que acho que eu não estava muito convencido a fazer, ele sentou comigo e falou, vamos rabiscar aqui, foi me dando umas sugestões. Você pega uma amiga que tenha mais experiência e tal, claro, o plano é teu, quem vai colocar as coisas no plano é você, mas que te ajude a rabiscar mais ou menos as coisas. E olha, é uma sensação maravilhosa. Então, por que eu falei tudo isso? Eu comecei falando da missão. A missão do Opus Dei. A missão do Opus Dei é dizer que é possível, que você pode encontrar Deus nas tuas circunstâncias, que não precisa sair do dia a dia. E você pode, com essa unidade de vida, cuidar das coisas urgentes, das importantes, e conseguir fazer todas elas.
Mas eu gosto de pensar como seria o plano de vida de Nossa Senhora, na verdade. Nossa Senhora, ela estava todo dia com Jesus, quando era pequenininha, mas Nossa Senhora, ela, ao mesmo tempo, ela sabia fazer todo tipo de coisas. E estava no principal e estava no detalhe. Quando ela foi lá em Caná, ela percebeu que faltava vinho. Por quê? Porque é uma mulher que estava ligada em todas as coisas. Ela vivia, a gente poderia dizer, entre aspas, atualizada. Não atualizada porque sabia as últimas novidades, porque ela estava no atual, no momento. Por quê? Porque ela vivia intensamente o dia, intensamente cada momento. Então pedimos a ela, que é a nossa mãe, que a gente saiba aproveitar tudo isso. E que de alguma maneira, se nós quisermos, e nós queremos, a gente vá por esse caminho. Eu citei bastante aqui o livro do Padre Francisco Fausto, e falei da capa, inclusive. Mas o Padre Francisco, já de muito tempo, ele disponibilizou os livros dele, os PDFs, no site dele. Então, se você quiser dar uma olhadinha, pois se quiser comprar, mas se você quiser dar uma olhadinha, vai lá, coloca site do Padre Fausto, Padre Francisco Fausto. Está lá, disponibilizou muitas obras dele para estar com Deus. Sem dúvida nenhuma, pode ser uma descoberta muito interessante. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.